zum, zum, baba. Zum, zum, zum. Vai, Ricardão! Zum, zum, baba. Zum, 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 baba. Zum, zum, baba. Oh, coisa boa! Se deixar, eu fico dançando aqui, gente, a tarde inteira. Sextou, minha gente! A gente até enche a boca pra falar, né? Feriador, sextou, alegrou, tudo, né? Aproveitem bastante pra descansar, refletir, enfim, pra fazer o que te faz feliz. Bom, começamos aí com Daniela Mercury. Dá uma coisa, né, gente? Sobe assim quando Daniela canta. Dá em vocês também? É, em mim dá. Seguinte, para parabenizar todos os nordestinos, feliz dia do nordestino. Esse povo alegre, carismático, acolhedor, daquela comida temperada, ó. Meu beijo, meu abraço, feliz dia, tá bom? Para todos os nordestinos. Seguinte, hoje... Ai, gente, eu esqueci a vinheta, empolguei. Entendeu? Mas é o seguinte, antes, né? O que se deve ou não comer durante a amamentação? A Nutri Elaine de Pádua tá ali, vai bater um papo com a gente, porque tem as coisas certinhas. Desenvolvimento do cérebro do bebê, para dar mais leite, tem as coisas certinhas para comer, tá? Você aí, mamãe. Autocompaixão, a arte de ficar em paz consigo mesma. A Adriana Drula tá ali também, vai bater um papo com a gente sobre o que é essa autocompaixão, como desenvolver e como ela ajuda na vida da gente, né? Ela é mestre em psicologia positiva. E no mais, minha gente, sextou, meu povo! Vai! Tarde Top no ar pra vocês. Opa, vocês estão querendo me pegar no pulo, né? Tô entendendo, hein? Sextou. Seguinte, doutora Elaine de Pádua, nutricionista, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, uma honra participar. A gente que agradece. Bom, vamos falar da alimentação de quem está amamentando. Tem mitos, verdades. Posso comer chocolate, posso tomar café. Vamos começar aí do início, vai. Mulheres amamentando podem fazer dieta? Na verdade, mulheres amamentando são proibidas de fazer dieta. Não Primeiro pode, porque né? a demanda nutricional, tudo que ela precisa para produzir o leite precisa ser muito rico. Tem que ter uma quantidade adequada de vitaminas, minerais, fibras na alimentação da mamãe. Então, por isso não pode faltar nada. E muitas vezes dieta restritiva vai fazer o quê? Pode até atrapalhar a produção de leite. Tá. Então, a ideia é comer com equilíbrio todos os grupos alimentares, que já a gente vai falar, e exatamente de uma forma equilibrada. Tá bom, então é manter o equilíbrio. Isso é sempre, né? Sempre, na vida. Isso Na acho que é uma regra, né? Para todos em geral que querem ter saúde. Sim. Só que lembra comigo, quando a mamãe está amamentando, ela está dividindo aqueles nutrientes com o bebezinho através do leite materno. Sim. Então, é claro que isso vai influenciar na qualidade do leite também. Sim. Então, se ela puder fazer o seu melhor nesse momento, isso seria o ideal. E o mais importante, adianta a mãe fazer uma dieta restritiva, diminuir a produção de leite, muitas vezes ficar cansada, fadigada, sem disposição para cuidar do bebê? Não adianta, Claro né? Em que primeiro não. lugar, a saúde Exatamente. da mamãe e do bebê também, Com né? certeza, porque muitas mamães nessa fase querem fazer dieta para já voltar para o peso. Ah, eu sei, eu passei por isso. Exatamente, viu? Mas tem que não é relaxar, fácil. né? Tem que relaxar Chegou. e curtir o momento. Porque passa rápido, gente. Passa Minha filha tá com rápido. quase 6 anos. Exatamente, hoje. passa muito rápido e você volta para o seu peso depois. Volta. E não é? amamentando é bem mais fácil Com também, certeza, o gasto energético é grande. Devo cortar feijão e os lácteos amamentando? Tem esse mito, né? Feijão dá gases mesmo? Tem esse mito. Infelizmente, as mulheres acabam cortando as leguminosas, que são super importantes porque são uma fonte de fibra, de ferro e de proteína vegetal. Então, na verdade, elas não deveriam cortar. Claro, comer em excesso não será interessante, né? Então, isso pode realmente gerar um pouco mais de flatulência. O feijão, ele já tem realmente esse quadro, né? Ele gera, muitas vezes, esse desconforto. Então, a minha dica é deixar esse feijão de molho, né, por 12 horas, depois lavar bastante esse feijão para poder cozinhar. E isso vai diminuir, muitas vezes, essa produção de gases. Agora, ficar sem comer feijão na amamentação, eu não recomendo, porque é um nutriente que vai dar saciedade. Então, a mamãe precisa desse alimento que é tão completo. E os lácteos?
super importante. É claro, eu acho que a minha dica serve justamente para quem pode ter uma alergia ou uma intolerância, que até são coisas diferentes. Porém, é muito importante a gente verificar se você tem. Se você não tiver, é fundamental consumir os lácteos. Por quê? Porque ele é uma fonte de cálcio muito importante para a saúde óssea da mãe e do bebê também, já que o bebê vai precisar também de uma quantidade adequada de cálcio para poder formar os seus ossinhos. Sabe uma coisa que sempre me perguntam, né, e, enfim, que falam? Cerveja preta, é verdade que aumenta a produção do leite? É mito, né? Na verdade, o álcool, ele até pode ter essa função, mas isso não é interessante na amamentação. Lembra que a gente está dividindo tudo com o bebê? Sim. E nós sabemos, assim, essa coisa de canjica. É verdade? Tudo mito. Canjica. Vó, tadinha da minha avó, fez tanta canjica pra mim, aumentar a produção de Judiação, leite. né? E canjiquinha da avó gostosa com uma canelinha ali, Nossa, né? mas pode, tá Comida liberada. afetiva, maravilhosa, Sim. pode. Eu sempre falo, esse equilíbrio é muito gostoso e muitas vezes essa dicotomia de alimento vilão e mocinho está totalmente por fora hoje. Sim. A gente pode comer de tudo com equilíbrio. Então, comer uma canjiquinha que lembra esse momento de delícia. afeto, de amor que a avó fazia, super pode na amamentação, mas não ache você que aquilo vai aumentar a produção do leite, porque na verdade é um mito mesmo. Alguma coisa aumenta a produção do leite? Na Algum verdade, alimento? todos os alimentos são Juntos. importantes nesse contexto de equilíbrio e de diversidade, justamente para ofertar uma carga adequada de nutrientes para a mamãe. E é isso que vai melhorar a produção do leite. A questão é que ela precisa descansar, ela precisa dormir, porque Isso a aí qualidade... fica um pouco complicado, né? Aí fica um Exato. desafio, né, minha gente? Você que é mamãe, acabou de ser mamãe, enfim, tá amamentando. Dormir é o mais desafiador. Exatamente. Né? Descansar também. Mas é aquele horário que eu sempre falo, o bebezinho foi dormir, vai também. Vai descansar, deixa um pouco a casa de lado, É né? que eu pensava assim, eu lavo o cabelo, durmo, ligo para minhas amigas, vejo alguma coisa na televisão, é muita coisa que você quer fazer. Fica muito confuso. Valendo! Bebê dormiu, valendo! Né? E aí você tem aquele tempinho para você, não é? É verdade. A alimentação da mamãe pode gerar cólica no bebê? Se tiver exagero, sim. Então, por exemplo, um consumo inadequado de alimentos gordurosos, como o próprio chocolate, por exemplo, O né? chocolate, então, pega... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com alguns alimentos. E isso também é muito individual. Por quê? Porque cada um tem sintomas diferentes. Então, olhando bioquimicamente cada pessoa, para uma pessoa aquilo pode realmente gerar um desconforto e para outra nem tanto. Então, assim, eu acho que o mais importante é falar que a cólica é uma imaturidade gastrofisiológica do bebê. Então, o bebê ainda está formando todo o seu intestino, então é normal que a criança tenha um pouquinho de cólica. E aquela insegurança dos pais, aquela ansiedade, aquele nervoso, exatamente. Né? O primeiro filho, a gente fica meio... Exatamente. Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai também ali, né? Então, essa ansiedade, muitas vezes, pode até gerar cólica. Então, o mais importante, minha dica até como mãe também, né? Você tem quantos? Eu tenho 2 meninas, Isabela e Rafaela. Parabéns. Então, minha dica é, relaxa, no final dá tudo certo. Tem aquelas massagenzinhas que a gente pode fazer a Chantala, que dá uma aliviada, né? Hoje você tem alguns ativos fitoterápicos que você também pode usar. Mas, Qual é o assim, pozinho que coloca no bico? tem a funchicória, né? E esse eu usei muito. Mas tem coliquides, né? O colical, Sim, tem algumas usei coisinhas hoje, né? Minha Que aí filha o ideal é tinha. falar com o pediatra, né? Para ele poder fazer a melhor prescrição possível. Mas eu acho que é muito importante dizer isso, né? A cólica passa, o bebê vai fazendo todo esse processo de formação e rapidinho ele sai dessa situação que muitas vezes é desconfortável, claro, para o bebê, mas para os pais também, porque ninguém quer ver seu bebezinho sofrer, não é? A gente sofre junto, né? Exatamente. Sofre até mais. Exatamente. A alimentação da mamãe, ela deve suplementar? Com certeza. Isso é um dos grandes erros que a gente vê ultimamente, né? No consultório. Eu trabalho com gestantes há 16 anos, meu mestrado é com grávidas. Então, eu já preparo a gestante com uma suplementação adequada para um momento que é muito importante, que é a programação metabólica, a formação de todos os órgãos, de todas as células do bebê para a vida, né? E durante a amamentação, geralmente as mamães param de suplementar, porque acham que não tem mais a necessidade. E, na verdade, é um momento crucial para dar alguns nutrientes ainda para a formação cerebral, por exemplo, a fosfatidilcolina é um nutriente que a gente acaba suplementando mais na amamentação, por exemplo, do que até na gestação. E outros nutrientes também, até para ela ficar mais disposta
né? A gente mais percebe ativa. que na gestação o cabelo fica maravilhoso, É né? verdade. E aí o bebê nasce, o cabelo começa a ficar ralinho. Exatamente. Pálida. A gente consegue minimizar essa queda já com ativos, com nutrientes e com uma boa alimentação também. Eu sempre falo, né? A suplementação é a cerejinha do bolo. E a alimentação, ela precisa realmente ter aí um olhar mais apurado, né? E de preferência fazer algo que seja fácil para ela, prático. Sim. Então, acho que a minha dica principal é o planejamento. Já deixar tudo prontinho ali, congelado, algumas preparações feitas, né? Para realmente dar conta dessa demanda. Eu ia te perguntar isso agora, por exemplo, muitas vezes, né, as mamães, a gente não tem um suporte. Então, Exato. assim, tem que cuidar do bebê, que demanda muito tempo, carinho, cuidado, cheiro. Como é bom cheirar, né? Bebecinho, pezinho, enfim. Uma delícia. A gente não tem tempo, não tem. E aí parar para cozinhar, não vou conseguir. Como fazer esse planejamento? Como me alimentar de uma forma adequada, sendo que eu não tenho suporte? E quando tem suporte, tudo bem. Tem uma secretária que ajuda, né? Cozinha, maravilhoso. Mas e quem não tem? Né? Fica tão difícil, né? Realmente é um desafio, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque isso é uma das dores que as mamães, né, de primeira viagem principalmente têm, né, nesse início. Então, minha primeira dica, planejamento. Já comprar tudo. Hoje a gente tem muita facilidade na gôndola do supermercado, né? E essa praticidade, muitas vezes, ela está atrelada a alimentos com uma quantidade adequada de fibras, de vitaminas, de minerais, que é o que a gente precisa garantir na amamentação. Então, minha dica é olhar o rótulo desses alimentos, já comprar alimentos um pouco mais prontos, picados, por exemplo, higienizados, para facilitar, né, a mamãe guardar tudo isso na geladeira, de repente já picadinho, para de repente ela só fazer algumas misturinhas. E, em alguns casos, cozinhar em quantidades maiores e congelar. Porque a perda de nutrientes será muito pequenininha. Isso vai garantir que ela vai conseguir atender às suas necessidades em relação à alimentação. Agora, imagina você morrendo de fome, né? Você vai comer o que vem pela frente. Quando a gente está com fome, não tem essa. Você vai comer um macarrão instantâneo, que não é legal. Você vai comer pão, né, com embutidos, que também não seria legal para dar conta dessa demanda. E a tendência vai ser o quê? Cair cabelo, não voltar para o peso. Né, não, de uma e fica forma mal-humorada, estressada. A gente é o que a gente come, não tem jeito. Isso, aceite ou não, a nossa saúde, o nosso mental depende desses alimentos aí, desse prato colorido, né? Com certeza. E até você tocou num ponto muito importante, até para a mamãe, muitas vezes, se sentir bem em relação à sua liberação de neurotransmissores, por exemplo. Às vezes a mamãe fica mais triste depois que o bebê nasce. Isso é muito comum, a gente chama isso de blues, né? Então, o que acontece? Se ela estar bem nutrida, a tendência é ela nem sentir. Né, isso ser muito sutil, né, em relação a essa queda brusca que se tem depois da gestação, de hormônios, eu digo. Tem, né? Não tem jeito. Exatamente. É uma nova vida, né? Eu digo que todos nós renascemos, tipo fênix. É bem isso. Maravilhoso. O consumo de água, bom. Gente, a gente tem, né, a gente já sabe, mas a gente vai reafirmar, vai falar aqui sempre para vocês, porque a água é bom para todas as fases, principalmente para quem está amamentando. Né? Exatamente. Queria dar esse recado especialmente para as mamães. Aumenta gradativamente o consumo de água. Se de repente você não tem o hábito, a gente pode aromatizar essa água, né? Com casca de abacaxi, folhinhas de hortelã, limão siciliano espremido, para quem de repente tem essa dificuldade. Quem de repente está saindo de um consumo de refrigerante, por exemplo. Deixa eu perguntar também, o refrigerante está liberado? Não, não é legal. Primeiro porque tem ácido fosfórico, depleta cálcio e além disso está lotado ali, né? De calorias vazias que não vão fazer bem nem para a mamãe e nem para o bebê. Porque isso pode gerar flatulência, gases. Então, a minha dica principal é aromatize a água e comece a consumir gradativamente. É claro que na amamentação, a carga, né, a quantidade, né, o volume hídrico é grande. Então, realmente, a gente precisa já tentar se habituar. Demais. Eu sentia muita sede. Demais. Água de coco, suco, tudo que é líquido entra aí nesse pacote da água ou não? Entra. Água de coco seria maravilhoso, porque ela tem um equilíbrio muito legal de sódio e potássio, então ela vai hidratar essa mamãe também. E suco, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de suco. Se for um suco 100% fruta, até pode ser uma boa ideia consumir, mas também moderadamente, porque ali tem calorias e não tem fibras. Então, o pico, né, de aumento na glicemia é potente nesse caso. Né? Exatamente. Rapidão, e você sente fome super rápido, Exato, né? Porque não tem fibras, né? Então, muitas vezes eu posso até subir a glicemia dessa mamãe. Então, cuidado com esse consumo. E suco industrializado, o ideal é tomar cuidado e não consumir.
não consumir o suco industrializado, né? O pessoal adora, o pessoal do mercado. Seguinte, muita gente viciada em cafeína, não tem jeito, né? Exato. E as mamães que querem ficar acordadas, porque querem cuidar, eu entendo, eu já passei por isso, gente, quer ficar ali firme e forte, né? Porque quer dar conta de tudo, da casa, do marido, às vezes da profissão, né? De tudo, e quer ficar acordada. E aí o cafezinho faz tum! Posso tomar café durante a amamentação ou vai atrapalhar o sono do bebê? Não, pode tomar moderadamente, tá? O café, ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, é exatamente isso que você falou, vai dar esse up, né? Tá vendo, gente? Então, ele é muito bem-vindo, principalmente para essas mamães, né, que muitas vezes estão com uma restrição de sono e o cafezinho muitas vezes te ajuda a ficar em estado de alerta no momento que é tão importante. Então pode, mas desde que você tenha um consumo moderado. O que seria um consumo moderado? 2, 3 xícaras por dia, né? Isso vai fazer com que você se sinta, né, em estado de alerta, acordada, com uma disposição legal, porém sem prejudicar aí também a qualidade de sono do bebezinho. Aquela xicrinha pequenininha ou média ou balde, uma xícara né? Eu falo que eu tenho balde em casa. Eu tenho uma xícara que é um balde, um balde, assim. né? Eu também adoro um café. Né? É uma pequenininha. E lembrando que o café expresso, ele vai ter um teor de cafeína maior considerada quando comparado com o café coado, né? Tá. Então, só cuidado também com o consumo exagerado de café expresso. Porque hoje, com todas essas máquinas, tem mais cafeína. Né? Tem mais cafeína. Eu achava que era o contrário. E muitas vezes ele pode até aumentar o colesterol, porque como ele não passa... Claro que é o contrário, porque eu tomo um expresso e faz... Exatamente, pá, né? E outra, te deixa realmente num estado, né, de alerta, né? Então, assim, para quem precisa de rendimento, para quem precisa ficar acordado, é uma ótima. Porém, para as mamães que estão amamentando, a gente tem que realmente diminuir aí esse consumo. Sim, só não toma na hora do soninho do bebê. Você já decorou qual é o soninho do bebê, você vai e toma um café na hora do soninho do bebê. Não faça isso. Exatamente. Você fala, dorme, pelo amor de Deus, dorme. Eu já passei por isso. É bem isso. Dorme agora, porque parece que é uma coisa, né? Quando a gente quer dormir, tipo, o bebê dormiu, vou dormir. Você nunca consegue. Nunca consegue, é incrível. A gente que são mamães, mas quem consegue é... muito bom, Nossa, né? felizarda, né? Para poder descansar e voltar para ativa, né? De uma forma aí bem potente, né? Aí só uma dica, tá? Cafezinho sempre longe das refeições, porque o café pode atrapalhar a absorção, principalmente do ferro. Jura? Por exemplo, a mamãe almoçou e toma cafezinho, aquele cafezinho pode atrapalhar a absorção do ferro lá da proteína que ela está consumindo. Isso só no caso das mamães ou todo mundo? Para todo mundo. Tá, então agora uma ajuda para as mamães e para quem também não é mamãe, mas sente essa dificuldade. Depois do almoço, dá um soninho. Dá um soninho. Ainda mais quem acorda às 5h20 da manhã, tipo a mamãe aqui. E aí, eu tomo café todo dia depois das refeições? Então, esse soninho pós-refeição, a gente chama isso de alcalose pós-prandial. Tá? Nossa, tá muito bonito. O que significa isso, né? Eu estou desviando, né, ácido, né, aqui do sangue, então o sangue fica um pouquinho mais alcalino para ajudar no processo digestivo aqui no estômago. Eu quando eu tomo café? Né? Então, na verdade, não, o cafezinho dá esse up, né? Te dá essa ajuda de novo. Só que tem que lembrar que o cafezinho vai atrapalhar a absorção de ferro da proteína. Então, comer uma carninha vermelha, o feijãozinho, que são fontes ali de ferro, o feijãozinho é fonte de ferro não M, e a proteína, né, a carninha vermelha é fonte de ferro M, né, que é um ferro mais biodisponível, vamos colocar assim, né, de melhor absorção. Então, o que acontece? A hora que eu tomo o cafezinho vai lá e atrapalha essa absorção. O que eu posso fazer para substituir o café para não ficar com tanto sono? O ideal seria esperar esse momento. Quanto né, tempo? 40, 50 minutos, deixa fazer toda a digestão e depois você vai para o seu cafezinho mais segura, porque os chás o sonho também é dormir são o fontes. soninho, Exato. né? O sonho, o foco de vida, né? Exato. Dormir o soninho depois da refeição. Isso seria o ideal. O ideal, mas depois não você pode. toma o cafezinho. Isso. Porque os chás também são fontes de cafeína. Então não adianta a gente fazer essa substituição. Então. Não adianta. Aí, adorei. Doutora Elaine de Pádua, nutricionista, falamos aí sobre o que se deve ou não consumir durante a amamentação. Seus contatos, muito obrigada, adorei, Poxa, viu? um prazer poder participar e contribuir de alguma forma. A gente que agradece. Seus contatos, Instagram, para quem quiser tirar todas as dúvidas. DRA Elaine Pádua no Instagram, lá eu posto várias dicas. E quem quiser também acompanhar a minha coluna, eu sou colunista de uma revista, não sei se posso falar revista. Lógico. Revista Pais e Filhos, sou embaixadora e colunista da revista. E estou sempre postando informações para as mamães. Adorei. Sobre nutrição na gestação, na infância. Eu tenho um livro que chama O que Tem no Prato do Seu Filho. E também para as mamães que estão amamentando. Nossa, eu quero que você... Ó, já vem. Ó, gente, combina com ela aqui, ó. Já quero
que venha falar desse livro, Vou porque às vezes é adorar. importante, que bota na lancheira, a gente fica meio confusa, vou repetir o que Como eu posso montar a colocar, o lancheira. que eu não posso. E esse lanchinho é muito importante, porque vai acostumando ele, né? Super importante, você vai trabalhando o paladar da criança, você vai trabalhando prevenção e vai fazendo a criança também ter esse olhar mais saudável. Como que chama o livro? O que tem no prato do seu filho. O que tem no prato do seu filho. A minha filha só come brócolis, doutora. Então, não, mas que lindo já, isso é ótimo. Um brócolis. Mas volta para falar sobre a Vou alimentação dos adorar. pequenos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Obrigada. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem autocompaixão, a arte de ficar em paz consigo mesmo. É no próximo bloco, gente. Aguenta aí.